só para ajudar as coisas que estão sendo feitas lá embaixo, de R$15, é isso? R$15, então vamos ter esse momento de comunhão junto também. Som. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Prazer estar com vocês mais uma vez, pastor Daniel. Deus abençoe, pastor, toda a igreja. Que privilégio. Para aqueles que não estavam aqui naquela primeira vez, vou me apresentar, a gente vai se apresentar. Eu sou Oswaldo da Luciana. Sou a Luciana do Oswaldo. Bom dia, graça e paz. É que assim, quando ele pega o microfone, aí esquece, ninguém tira mais, né? Mas bom dia, graça e paz. É um prazer estar aqui. Nós estamos casados há 19 anos. Temos 2 filhos. Otávio e Bianca. Otávio de 14 e Bianca de 17. E além de pastor, nós somos professores. Temos na cidade de Jundiaí hoje somente trabalhado com ministérios e pequenos grupos. Então, temos ali 3 pastores, pastor Aderso, pastor Manassés. Eu sou o terceiro dessa equipe. Nós estamos, então, hoje pastoreando a Igreja Batista Memorial de Jundiaí. E esse ano a gente completa 3 anos lá com a igreja. Luciana também tem uma formação. Eu sou pedagoga, sou professora de letras e psicopedagoga. Trabalho numa escola atualmente, mas estou deixando a escola para ficar somente com o ministério. Então a gente quer agradecer, pastor Daniel, esposa, também a Cássia e o seu esposo pelo convite, os líderes aí do Ministério de Família. E a gente também trouxe aqui o nosso material do ministério, que são os nossos livros. Depois, no final, a gente vai falar um pouco melhor deles. Quer sentar? Queridos, a proposta hoje é falar sobre relacionamentos saudáveis. Nos nossos atendimentos e nas nossas conversas, nós também temos caminhado aí na área da psicanálise clínica. A gente conversa com algumas pessoas, nos aconselhamentos pastorais também. Uma frase que a gente ouve muito é que é difícil lidar com pessoas. Não sei se você já falou essa frase, ou se você já ouviu alguém falar essa frase. Como é difícil lidar com as pessoas. E eu não sei qual é o seu olhar, mas parece que depois dessa experiência da pandemia, ficou um pouquinho mais difícil. Não sei se você está percebendo isso, mas parece que as pessoas estão um pouco mais mexidas emocionalmente. Tudo é motivo para estourar, tudo é motivo para, a gente passou recentemente agora em Piracicaba, aquele fato da pessoa que simplesmente surta e aí tira uma faca para esfaquear as pessoas. Então a gente tem visto que parece que a pandemia ela potencializou esses sentimentos que estavam reprimidos em algumas pessoas. Isso feriu os casamentos, isso feriu os relacionamentos, e aquela convivência que já era difícil talvez no ambiente de casa, do trabalho, na vizinhança, no condomínio, ficou um pouco mais desafiador, porque as pessoas estão um pouco mais sensíveis, um pouco mais difíceis de serem entendidas, de serem compreendidas. Então, de fato, essa convivência com as pessoas é uma arte que nós precisamos aprender dia após dia. E quem trabalha diretamente com o público sabe disso, né? Os bancários aí sabem disso muito bem, né? Porque você está ali todo dia com a pessoa, e não é todo dia que a pessoa está bem, não é todo dia que você está bem. Então não é fácil mesmo lidar com o ser humano.
E Deus sabe disso. E nós também. Nós também. E por que nós vemos essa dificuldade? Não é só a pandemia. Não é só as emoções. Não é só a questão de cada um ter o seu jeito, sua personalidade. Nós precisamos olhar para as Escrituras para poder entender os relacionamentos. Para a gente poder ter relacionamentos saudáveis, a gente precisa olhar para as Escrituras novamente. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que as pessoas hoje estão contaminadas, mas não com o Covid, com o vírus do pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus e uns dos outros. É por isso que hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas elas são muito egoístas, onde as pessoas estão olhando somente para si e tem muita dificuldade de olhar para o outro. Eu recentemente vi uma reportagem, me assustou. Em São Paulo, mais de 35 mil pessoas vivem nas ruas. A cidade que eu morava, em Guariba, interior de São Paulo, tem 35 mil habitantes. É uma cidade onde eu morava, de pessoas morando nas ruas. Isso não te assusta? E aí a gente vê que cada vez mais as pessoas, mesmo quando diante de todo esse quadro, estão fechadas somente para si. É os meus projetos, é os meus sonhos, é a minha vida, a minha casa, o meu carro. E eu tenho pouco tempo para cuidar do outro. Eu não tenho tempo para ouvir o outro, para estar com o outro. E isso é por conta do pecado. O pecado trouxe essas deformidades. E isso também aconteceu no contexto dos relacionamentos. Antes da queda, quando a gente olha lá Gênesis, o ser humano gozava de plena comunhão, de um relacionamento sincero, profundo com Deus e um com o outro. Tanto que a Bíblia diz que eles estavam nus e não sentiam vergonha um do outro. Pleno relacionamento com Deus e um com o outro. Quando o pecado entra nos planos de Deus e começa a viver os seus próprios planos, quer viver a sua própria vida, seus próprios projetos. E não é errado você sonhar, você planejar, você ter sonhos. Nós somos professores da classe de adolescentes lá na igreja. Nós falamos muito isso para os adolescentes, para os teens. Sonhem, tenham planos, tenham sonhos, mas nunca deixem Deus fora dos seus sonhos. Porque quando a gente tenta fazer qualquer coisa deixando Deus de fora, querido, não dá certo. Convidando Deus já é difícil. Olha o contexto do casamento. Com Deus já não é desafiador? Imagina se nós não convidamos Deus. Se Ele não está ali sendo a base, o fundamento, fica muito mais difícil. E no contexto dos relacionamentos também. Após a queda houve essa ruptura. A comunhão e os relacionamentos saudáveis, então dependem exclusivamente dessa nossa aproximação com Deus novamente. Dessa nossa comunhão com Deus novamente. O Senhor Criador, o Deus Pai, vive em plena comunhão com Jesus e com o Espírito Santo. Quando a gente olha essa figura da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando a gente estuda isso na teologia, e é algo tão discutido, tão debatido, tão difícil de ser entendido, mostra essa plena comunhão, essa perfeita comunhão do nosso Deus Pai, mostrando para nós e sendo exemplo de um relacionamento saudável. E esse é o plano eterno dele. E aí o que ele traz, o que ele estabelece para que a gente aprenda a viver como ele? Ele traz a igreja. A igreja. A igreja serve e é formada através do seu Filho Jesus, para resgatar aqueles que estão no pecado, trazer para a maravilhosa luz e fazer de nós agora pessoas que podem nos chamar e se chamar um ao outro de irmãos. E é no ambiente da igreja, da comunidade local, que nós vamos ser desafiados a viver esse sentido pleno de comunhão, de relacionamento saudável. E é por isso que a igreja é o lugar mais fácil de se conviver, não é? Não tem fofoca, não tem briga, ninguém olha para a vida do outro, não é assim? Aqui é diferente?
Querido, por isso que igreja também é desafiador. Porque todo mundo aqui pensa igual? Todo mundo aqui gosta do mesmo ritmo de música? É desafiador. E aí Deus coloca esse monte de gente, que somos nós, cada um com uma história, com uma bagagem, que fomos resgatados de uma vida de pecado, que estamos num processo de transformação, de santificação, coloca debaixo de um mesmo lugar, para nós caminharmos juntos como irmãos. Eu não sei se você já prestou atenção nas suas leituras do Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, aquela expressão uns aos outros. Por que tem tantos esses mandamentos de mutualidade? Ame uns aos outros, perdoem uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Porque a igreja é isso, estarmos juntos, em comunhão, em unidade, mesmo sendo tão diferentes um do outro. Então a igreja, ela, como família de Deus, se reúne para adorar a Deus. É a comunidade dos santos, dos salvos. E aqui tem que ser a expressão máxima de relacionamentos saudáveis. É por isso que quando uma pessoa sai do mundo, vem para a igreja, ela precisa ver na igreja algo que ela não vê no mundo. Porque se ela vem para a igreja e vê que na igreja tem o que tem no mundo também, que diferença estamos fazendo? Se ela vê que aqui também ela só vai ser usada e não amada, ela não vai ser ouvida, a gente dá mais valor aos bens do que à pessoa e o bem da pessoa, o bem-estar dela. Então, em uma sociedade corrompida, onde nós vivemos relacionamentos superficiais, interesseiros, hipócritas, essa é a realidade. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Relacionamentos superficiais, interesseiros, hipócritas, doentios, medíocres. Existe uma comunidade de salvos, de pessoas transformadas, que vai mostrar para esse mundo que é possível viver relacionamentos diferentes. E esse lugar é a igreja. Somos nós. Mas é simples assim? Não é. Porque no dia a dia, o pastor Daniel, não gosto que ele está fazendo aquilo. Eu tenho uma visão diferente. Aí começam os desafios. Olha lá aquele irmão. Eu acho que ele não gosta de mim, porque toda vez ele faz isso. Não é? Mas a gente não chega assim, irmão, existe mesmo uma coisa entre nós? A gente prefere fazer o quê? Se afastar. Se isolar. Querido, é difícil sim, lidar com o ser humano. Mas a nossa missão como igreja é trabalhar para a reconciliação do ser humano que está caído. Ele ser reconciliado com Deus e ser reconciliado um com o outro. É por isso que quando a pessoa é resgatada das trevas, vem para a maravilhosa luz de Jesus, ela começa agora a viver em comunhão, em unidade. Algo que ele não tinha lá no mundo. A igreja é essa agência de Deus aqui na terra. É a igreja que existe para que, como igreja local, a gente possa mostrar, além de anunciar o evangelho, além de anunciar o que cremos, viver o que nós cremos e o que nós pregamos. Hoje eu vejo que esse crescimento das igrejas evangélicas, ele não tem sido acompanhado como a vivência daquilo que pregamos nas nossas igrejas locais. O nosso país poderia ser muito diferente se nós vivêssemos aquilo que pregamos. Quer ver um exemplo disso? É essas igrejas que hoje já começam a fazer aquele movimento para apoiar o candidato tal, porque a eleição está chegando. Que coisa triste isso. E como é triste a gente ver em reunião de pastores, nós batistas que somos tão ligados nessa questão de que há uma separação entre igreja e Estado, ver pastores agora se rendendo a isso. Mas agora os tempos mudaram, a igreja precisa estar junto, porque a gente precisa ter alguém lá para nos defender. E aí aquele que está lá para nos defender está se manchando com corrupção, com o seu nome e envergonhando o evangelho. Então, querido, nós como igreja precisamos entender que o papel da igreja é o papel da igreja, não se mistura com outras coisas. Então, eu e você somos chamados a ser essa agência de Deus na terra, mas muito mais do que só anunciar o evangelho,
PIB de São Pedro, viva esse evangelho. Vivam tudo aquilo que vocês estão recebendo de Deus através dos seus líderes. Foi o que a gente falou aqui na primeira vez. Falar de amor, muita gente fala. Viver o amor na prática é o que a gente precisa. Falar de amor, todo mundo fala. É muito fácil falar de amor. Mas e viver o amor no dia a dia? Falar de relacionamentos saudáveis é fácil. Mas e viver esse relacionamento saudável no dia a dia, lá em casa? Quando a mulher está no TPM, um dos filhos não obedece. Né? Eu até falei esses dias na igreja. Hoje eu tenho 2 filhos adolescentes, caiu o lápis. Pensa numa prova, toda vez, antes de ir para o culto, essas crianças no banheiro, se trocando, tomando banho. Pense, irmãos, na luta que a gente tem para chegar na igreja em paz. Porque você olha, a menina entra no banheiro, parece que ela esquece da vida, não é? Bianca, vamos. Otávio, está pronto? E aí você tem que lembrar, mansidão, paciência. Falar de relacionamento saudável é fácil, quer ver o dia a dia. No trânsito, aqui é tranquilo. Eu vim de uma cidade pequena, fomos para Jundiaí. Você entra em algumas avenidas, você vê aquele tudo parado, né? Aí você tem que agradecer a Deus, né? Como o Durval falou, a gente pegou um acidente na Bandeirante. Agradecer a Deus que eu estou aqui parado no congestionamento, não estou lá sendo atendido. A gente está só parado no congestionamento. Então, o dia a dia, a prática que é o desafiador. Teoria, irmãos, a gente já tem muitas. Eu tenho certeza que você já tem muita coisa que você ouviu, que você aprendeu, que você tem de bagagem. Mas e o viver tudo isso? Então a igreja, ela passa a ser esse laboratório. Porque é na igreja que a gente vai aprender a amar quem é diferente da gente. Quem pensa diferente da gente, quem se comporta diferente da gente. É na igreja que a gente vai aprender a desenvolver esses relacionamentos saudáveis. Porque na igreja também, mesmo sendo salvos, convertidos, vai ter aquele irmão que de repente fala o que não devia falar. Tem uma atitude que não deveria ter. E aí como a gente faz? Se eu sou dono da minha empresa, eu simplesmente, o funcionário não está rendendo o que eu gostaria que ele rendesse, eu desligo ele da empresa. E o membro da igreja, tem como desligar? Ó, não fui com a sua cara, não quero você como membro aqui não. A igreja não se adaptou com você, tchau. Tem outros, não tem como fazer isso. A gente é chamado a caminhar junto, a amar, visitar. Então esse laboratório. E nessa busca por relacionamentos saudáveis, nós iremos nos machucar e nós também machucaremos. E é uma coisa que eu sempre falo para aqueles que estão chegando, que aceitam Jesus, que estão fazendo curso de discipulado, batismo. Olha, não se iluda, aqui também nós temos dificuldades. Nós aqui também temos problemas. Pode acontecer situações em que você vai ser ferido, em que você vai ser machucado, porque nós somos pessoas. Mesmo sendo igreja, nós continuamos sendo pessoas. Pessoas salvas, mas a gente continua inclinado para o pecado. A gente continua com um coração que ele é enganoso. Um coração que, se a gente não tomar cuidado, ele olha só para ele mesmo, para si mesmo. E aí eu olho a pessoa e falo, por que ela? Por que não pode ser eu? E a gente vai vendo que tem muita coisa que a gente precisa trabalhar. Então a igreja é esse laboratório. Nós ainda somos imperfeitos. Precisamos crescer mais e mais. E entender que a gente não se machuca de propósito, porque a gente está num processo de santificação. E nessa caminhada, nesse processo, nós vamos errar, até chegarmos a ser maduros. É por isso que Pedro fala, lá em 1 Pedro 2, eu desejo tanto que vocês se alimentem da palavra, como um bebê, desejem o leite espiritual, desejem esse alimento todos os dias. E aí nós temos na palavra também a ilustração de que tem uma hora que a gente tem que sair do leite e ir para o alimento sólido,
porque a gente está amadurecendo. Mas esse processo de amadurecimento, de crescimento, de santificação, a gente vai apanhando. A gente vai vivendo algumas experiências que nem sempre são tão boas. Então, a concepção cristã de estarmos sendo moldados, de estarmos sendo trabalhados, é algo que a gente nunca pode perder. O pastor Daniel fez isso, o pastor Oswaldo, o pastor Daniel, a gente continua sendo humanos, sujeitos a erros, a falhas. Não é todo dia que a gente está bem, né? As nossas esposas, não é todo dia que elas estão felizes da vida. Tem dia que a gente não está legal. Tem dia que a gente não acorda legal. Não é assim? Ou isso é só comigo? Tem dia que a gente não quer conversa na cabeça. E alguns têm esse privilégio. Eu falo lá com alguns irmãos. Você tem esse privilégio de falar assim, hoje eu não vou no culto. E fica em casa. O pastor pode fazer isso? Hoje eu não vou no culto. Hoje eu vou ficar em casa, vou assistir o Fantástico. Você não pode fazer isso, você tem que vir. Né? Hoje eu vou ficar em casa, vou assistir pela internet. Não tem como fazer isso. Então nós estamos em construção, no processo de santificação, numa trilha buscando essa perfeição, mas nessa caminhada a gente precisa entender que as coisas vão ser desafiadoras. Talvez você já até ouviu aquela frase, olha, se você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai estragar ela. Porque não existe, primeiro que não existe igreja perfeita. Não existe. Só Deus é perfeito. Nós continuamos sendo homens e mulheres em processo de transformação. Entenda isso. Porque quando você tem essa noção, você se frustra menos. Porque muitas pessoas entram com uma expectativa muito alta de que na igreja isso não acontece. Querido, vai acontecer. Nós continuamos sendo seres humanos. Não é porque não pode acontecer, é porque Jesus deixou bem claro que na igreja, além do trigo, tem o que junto? O joio. Infelizmente. Infelizmente. Muitos estão aqui permitindo que o Espírito Santo os use, os encha, mas vão ter alguns em que, como Jesus, afasta de mim. Esse seu conselho não vem de Deus, não. Então a gente precisa ter essa visão. A igreja é a congregação das pessoas que se convertem, que se rendem ao senhorio de Jesus. Na quarta-feira eu falei um pouco sobre desapontamentos na igreja. Como lidar com os desapontamentos da vida. E eu falei um pouco sobre essa questão de que tem pessoas que deixam de viver o hoje, porque estão desapontadas com algo que aconteceu lá atrás. Quando era adolescente, quando era jovem, na época da escola, e deixam de experimentar coisas boas hoje, porque estão ainda presas no desapontamento lá de trás. E quantas vezes isso acontece no ambiente da igreja? Pessoas que se desapontaram por coisas tão pequenas, e em vez de resolver isso, de curar essas feridas, ele se afasta, ele se isola, ele deixa, ele joga tudo para o alto. E a gente precisa trabalhar esses desapontamentos. E o melhor lugar para fazer isso é a igreja. Porque a igreja não é um clube social. Não é uma agremiação de pessoas moralmente perfeitas. A igreja é o corpo de Cristo. Este lugar, igreja, é um organismo vivo. E a gente precisa aprender a como lidar com as feridas dos relacionamentos. Primeiro nós estarmos bem para poder cuidar daqueles que estão chegando. Não sei aqui, mas a gente vê hoje nos ambientes das igrejas locais, as pessoas quando chegam, estão vindo tudo perfeitinho, não é? Sem nenhuma dificuldade, estão vindo todas doentes emocionalmente. Eu tive a oportunidade de falar semana passada no Exército, lá em Jundiaí. O subtenente me convidou, era o dia da artilharia. Ele disse, pastor, fale sobre a ação de graças nesse dia, porque aqui é um clube de artilharia, é um comando de artilharia, a gente quer agradecer a Deus por esse dia. Deus me incomodou muito, eu não consegui falar sobre ação de graças. Eu falei sobre saúde mental. De parar para pensar sobre o que a gente está pensando. De cuidar da nossa saúde mental. E foquei muito nisso. Vocês cuidam muito do físico. Tem que estar preparados fisicamente para qualquer situação. Mas e a sua saúde mental? E sua saúde espiritual, como está? E eu lembro que no final da palestra eu fiquei, será que o subtenente
né, gostou da minha palavra, porque eu não falei de ação de graça. Ele me chamou no canto e falou: pastor, ele é evangélico, essa era a palavra que a gente precisava para hoje. Nós tivemos 2 casos de tentativa de suicídio aqui dentro. E esses jovens precisam cuidar da mente. Porque o exército cobra muito o cuidar da saúde física, mas não cuidamos da mente, não cuidamos das emoções. Qualquer situação já é motivo para a pessoa achar que tirar a vida é a melhor solução. Não. Então a igreja é o melhor lugar para a gente trabalhar os relacionamentos, trabalhar os desapontamentos, trabalhar as frustrações, trabalhar esses sentimentos que fazem parte da vida. Então, como está a sua mente? Como estão as suas emoções? Isso vai interferir nos seus relacionamentos. Porque quando a gente não está bem emocionalmente, pastor, eu não perguntei até que hora que a gente tem aqui? Até que horas? Tá. Até que horas? Até meio-dia? Então a gente faz um intervalo? Às 11? 10h30? Tá. 10h30 a gente faz um intervalo. Beleza. E aí a gente vai trabalhando esses sentimentos, porque quando eu não estou bem emocionalmente, eu vou estar bem com Deus? Você vai estar conseguindo orar todos os dias? Ler a Bíblia todos os dias? Você não vai estar se alimentando espiritualmente. E quando eu não me alimento espiritualmente, eu quero o quê? Só ficar isolado. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas, e naquele dia, parece que é bem naqueles dias, e no contexto de uma igreja em crescimento, lembra que eu falei, eu não gosto de falar igreja pequena, igreja em crescimento, e tudo começa pequeno. Logo, logo vocês vão estar como memorial, 900 membros. Amém? Você crê nisso? Então, num processo de igreja em crescimento, isso acontece mais. Aquele dia que você não está legal, você vem já amarrado para a igreja, e é nesse dia que alguém pede para você orar, que alguém pede para você fazer alguma coisa. Que bom que você vem, irmão, eu preciso da sua ajuda. E você fala: não, hoje não. Hoje eu não estou legal, hoje eu não estou no clima, não é assim que alguns falam? Porque você sabe que aquele dia você não está bem. A igreja, então, é esse organismo vivo onde a gente vai curar as nossas doenças, principalmente os nossos relacionamentos. Relacionamentos que precisam ser saudáveis, sadios. E em qualquer organização, em qualquer instituição, existem pessoas doentes, carentes. E se há um lugar que as pessoas precisam se sentir amadas, é na igreja. É na igreja. Eu lembro uma vez, nós fomos fazer uma viagem missionária no seminário. Fazia parte do nosso estágio. O pai da Luciana foi com a gente. E uma cidade chamada Lagoa da Prata, em Minas Gerais. O pai da Luciana viu uma igreja batista lá aberta, era um domingo de manhã, movimentação. Ele falou: vou entrar nessa igreja. Ele entrou, ele andou, ele foi para vários lugares ali daquele lugar, pedindo licença, passando. Ninguém parou para falar assim: você é diferente, como que é o seu nome? Você está nos visitando? Você precisa de ajuda? Ele entrou e saiu. Ninguém nem conversou com ele. Irmãos, isso em Minas Gerais, dá para gritar? Que é um povo que é mais, receptivo. A igreja não pode ser esse lugar. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sentem amadas. Domingo passado nós tivemos batismos lá na igreja. Sabe qual foi uma das coisas mais fortes nas profissões de fé dos irmãos que se batizaram? A primeira vez que eu entrei aqui, o abraço que eu recebi lá na porta me impactou. O abraço que eu recebi quando eu cheguei lá na porta fez toda a diferença. Como eu precisava daquele abraço. Uma vez uma jovem me procurou depois do culto, eu peguei o contato dela, eu sempre pego o contato para depois falar com as pessoas, e ela me mandou um baita de um texto. Eu estava passando, a gente tem a entrada da parte de cima e a entrada da parte de estacionamento na parte de baixo. Lá na parte de baixo, aquele dia eu não estava bem, estava pensando em fazer besteira. E um senhorzinho muito simpático de estacionamento olhou para mim e falou assim: está tendo culto, você não quer participar? Ela falou: eu vou. Ele direcionou ela. Ao chegar, a pessoa da introdução era uma irmã, deu um abraço nela, ela se sentou e ela me mandou o texto.
Desde o irmãozinho lá do estacionamento, o abraço na porta, o culto, os louvores, a palavra, eu senti Deus trazendo paz ao meu coração e fui para casa em paz. A igreja precisa ser assim. Se a pessoa vem na igreja e sai pior do que ela entrou, alguma coisa está errada. E como a gente trabalha isso? Nos relacionamentos. Porque talvez nós, por estarmos já envolvidos um com o outro, não percebamos. Mas quem está visitando percebe quando essa igreja vive o amor ou só fala de amor. As pessoas percebem. Elas percebem quando isso é real e quando não é. E eu não sei você, mas eu também percebo em alguns momentos. Já teve algumas experiências aí que você sabe exatamente que aquele tapinha nas costas é falso, não é verdadeiro. Esse não é verdadeiro. Não sei você, mas não dá para perceber em algumas situações? O pessoal batendo nas costas. Então, querido, é na igreja onde a gente precisa ter essa abertura para tratar os ferimentos, as frustrações, porque vai ter desacordos, vão ter mágoas, vão ter rancor, e a gente precisa vencer isso. Não pode colocar isso para debaixo do tapete. A gente não pode fingir que não está acontecendo nada. É por isso que a Bíblia fala que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou lá e vou procurar ele, vou conversar com ele, vou resolver as questões. Se não resolver, eu vou chamar mais alguém, vamos juntos. É na igreja que a gente vai ter essa conversa. É na igreja que o pastor vai chamar você e vai falar assim: olha, irmão, olha para isso, toma cuidado com isso. E as pessoas gostam quando a gente faz isso? Quem que o pastor pensa que ele é para se meter na minha vida? Porque a gente não quer tratar coisas que precisam ser tratadas. Então, um conselho para você: lute pelos relacionamentos. Lute pelos relacionamentos, para que os seus relacionamentos sejam saudáveis. E talvez você ache assim: mas eu não tenho influência na vida de tantas pessoas. Mas as que você tem hoje, lute por esses relacionamentos, para que as pessoas que estão ao seu redor sejam edificadas, sejam abençoadas, para que as pessoas que estão ao seu redor olhem para você e falem assim: como é bom estar com essa pessoa. E como é triste quando você vê pessoas que dizem estar numa igreja, mas que ninguém quer estar do lado dela. Você gosta de estar do lado de pessoa que só reclama? Que só murmura? Que nunca está bom? Ninguém quer estar do lado dessa pessoa. Então, querido, enquanto nós nutrirmos ódio, enquanto a gente continuar nutrindo raiva, falta de perdão, raiva, inveja, fofoca, sabe de quem a gente está se aproximando? Do diabo. Porque ele que quer isso. Ele que quer trazer essa falsa unidade, essa desunião, esse rompimento da comunhão. Quando a gente baixa a guarda, quando a gente libera perdão, quando a gente abraça os que não nos amam, porque abraçar quem ama é fácil, e abraçar quem não nos ama. Quando a gente faz isso, Deus é glorificado. A ação do Espírito Santo acontece. Sabe uma coisa que sempre me tocou muito no trabalho da Cristolândia? Não sei quantos aqui conhecem o trabalho que a Igreja Batista tem lá no centro de São Paulo, em outras capitais também. Quando eu ouço testemunhos de pessoas que estavam nas drogas, e eles falam assim: sabe qual foi a coisa que mais me impactou? Eu receber um abraço de alguém que eu não conhecia. Eu estava fedido, a pessoa não me conhecia, mas ela olhou para mim e disse assim: Jesus te ama. E me abraçou. Porque olhar para ele e falar Jesus te ama é fácil. Agora, se abraçar alguém que não está tomando banho, que está nas drogas, o hálito, que você não consegue ficar perto, não é mostrar de fato que você o ama? Você não sabe se essa pessoa tem uma doença, você não sabe. Isso impactava. Por quê? Porque ele via na prática o amor que aquela pessoa estava falando. Então, querido, quando a gente vai deixando essas coisas, baixando a guarda dos nossos preconceitos, do nosso egoísmo, desse coração enganoso que quer olhar só para si, e quando a gente vai olhando para a palavra e vai sendo mais compassivo, mais empático, as coisas mudam. Mas aí foi o que eu falei na quarta lá.
Por que a gente não faz isso na prática? Porque a gente não quer baixar a guarda. Nós não queremos reconhecer que a gente está errado. Isso acontece no casamento. Entre ser feliz e ter a razão, alguns preferem ter a razão, continuar a briga. Em vez de falar assim, olha, vamos parar com isso? Vamos encerrar isso? É muito mais fácil a gente viver como se não tivesse acontecendo nada. E a gente vai se enganando do que resolver coisas. É por isso que tem pessoas hoje presas no passado, porque não tem coragem de enfrentar os seus medos, suas dores e ser curado disso. E como é triste quando você conversa com pessoas que poderiam hoje estar crescendo muito mais na vida e elas estão se limitando porque estão presas em coisas lá de trás, de coisas lá do passado. E algumas não vivem hoje porque estão olhando para trás. Algumas não vivem hoje porque estão preocupadas com a frente, com o futuro. E esquecem de viver somente o dia de cada vez, o hoje. O presente, já fala, é o presente que Deus me deu hoje. O ontem, eu não consigo mudar. Eu preciso trabalhar ele. O amanhã, eu não sei se vai chegar. Nós combinamos, planejamos, mas eu não tinha certeza que estaríamos aqui. Nós fazemos os nossos planos. Quem dá a resposta vem da boca do Senhor. Então, querido, a igreja é esse hospital que restaura os relacionamentos. A igreja precisa ser esse lugar onde as feridas vão ser fechadas, curadas e não só deixadas de lado. A igreja nos ensina que os relacionamentos têm que ser como Jesus fez. Um relacionamento verdadeiro. Jesus não aceitava a ideia que a sociedade impunha sobre os relacionamentos. Naqueles dias, as mulheres tinham que ficar isoladas. Um homem judeu não podia conversar com uma samaritana. Jesus mostrou que pode sim. Conversou. O leproso tinha que ficar distante. Ninguém podia tocar no leproso. Jesus conversa, Jesus toca. Então, os nossos relacionamentos têm que ser baseados não no que eu acho, não naquilo que a sociedade impõe, naquilo que o meu mestre me mostra como exemplo. Essa é a grande dificuldade hoje, e muitas brigas estão acontecendo por conta disso. Porque nós queremos estabelecer algo que nosso coração enganoso acha ser certo, e esquecemos de olhar para a palavra. Por que não olhamos para a palavra? Porque a palavra já é antiga. Está desatualizado. Não, querido. Todos nós somos seres relacionais. Todos nós clamamos pelo relacionamento. E quando as pessoas tentam se isolar, isso é resultado de muita solidão, depressão e mágoas. A sociedade que vemos hoje é fruto da ausência desses relacionamentos saudáveis, de pessoas que não conseguem se relacionar uns com os outros. Não tem intimidade, não tem vencer essa superficialidade que existe hoje. Porque a vida é tão corrida que eu não tenho tempo para ouvir o irmão. E quando eu falo assim, olha, como que o irmão está? Eu fico torcendo para ele falar que está bem, porque se ele não fala que está bem, eu não vou ter tempo para ouvir ele. Imagina você pergunta para ele, irmão, está tudo bem? Irmão, não está bem não, vamos conversar? Você vai me ajudar agora. Você vai ter tempo para ouvir? Para emprestar seu ouvido? E querido, talvez isso te assuste, mas o que as pessoas talvez querem não é o seu conselho, é só o seu ouvido. Ela só quer falar. Uma coisa que eu sou muito abençoado é quando a gente vai fazer visita para os irmãos mais velhinhos da igreja, que a gente não fala nada, só eles que falam. E tem aqueles irmãos abençoados que você vai lá, toda visita é a mesma coisa, o parafuso, o exame, o médico, e você repete, porque ela não tem ninguém para conversar. Ela quer falar, ela quer ser ouvida. E como é bom quando você está ali para ouvir. Mas hoje não tem tempo disso. Porque eu tenho, já estou atrasado. Eu tenho que fazer isso. E aí os relacionamentos vão ficando superficiais. Na igreja não pode ser assim. Então, um tempo como esse, parabéns à igreja por um trabalho como esse. Um tempo de almoço junto, um tempo de estarmos juntos, é algo que a gente precisa de fato manter.
A incapacidade no relacionamento com o outro, com a vida, consigo mesmo, tem nos afastado de Deus. O fato é que Deus deseja que nós aprendamos a nos relacionar. E a gente vai olhar para a palavra. Salmo 133, versículo 1. E eu acho que você conhece esse texto. Em 1572, nasceu um homem que disse uma frase que talvez você já ouviu. Nenhum homem é uma ilha isolada. Ninguém é uma ilha isolada. Nós precisamos uns dos outros. E a palavra já falava sobre isso. Salmo 133, 1. Tem como colocar aqui na tela, por favor? Esse salmo tem somente 3 versículos. Fala da excelência da união fraternal. E ele diz assim: como é bom, como é agradável, quando os irmãos vivem juntos em união. Tem até uma música sobre esse texto. Como é bom, como é agradável, quando os irmãos vivem juntos em união. E eu estou falando aqui no contexto de igreja, mas isso pode ser trazido para todos os nossos relacionamentos. Como é agradável, como é bom, quando a gente está junto. Mas essa tem sido a realidade de muitas pessoas? Da nossa sociedade? Não. Querido, nenhum homem é uma ilha isolada. Nós precisamos uns dos outros. Até a irmã citou, nossa, o pastor fazendo aula de jovens de casados para sempre, sentando para aprender. Nós precisamos sentar para aprender. Eu preciso disso, eu não sei tudo. Eu não sei. Eu participei muito, falei aqui na última vez, fui presidente do conselho de pastores da cidade lá em Guariba. Então eu liderava os outros pastores das outras igrejas. Então a gente tinha contato com muitos pastores de igrejas neopentecostais e pentecostais. Então imagina como eram as nossas reuniões. Cada um tinha o seu estilo de adorar a Deus. E dependendo da igreja local que você estava, né, era o fogo mesmo. Então era aquela coisa. Mas como eu era abençoado quando eu sentava para ouvir aquele pastor que não tinha formação nenhuma, que não tinha habilidade nenhuma de oratória, de homilética, mas ele deixava o Espírito Santo usar ele. E mesmo sentado ali, eu podia ficar, olha, eu vou ficar aqui sentando ouvindo. Não, eu abria os meus olhos para ver o que Deus podia me ensinar e como eu era abençoado em ouvir. Mas a gente perde muito quando a gente acha que a gente é uma ilha isolada. Eu não preciso do outro. Eu não preciso mais desse bom e agradável. Eu não preciso mais viver em união. A gente só perde, querido. A gente só perde. Então não se esqueça, o Senhor é o doador da vida. E se tem alguém interessado que os relacionamentos sejam saudáveis, principalmente na igreja, é o Senhor. Portanto, que essa manhã, esse ajuste nos relacionamentos, esse ajustes na vida financeira, que também interfere nos relacionamentos se não estiver ajustado, seja de fato um renovo para cada um de nós, individualmente como igreja. E que Deus nos abençoe. Vamos ter um intervalo aí? Depois a gente volta. Antes eu gostaria de orar por essa primeira parte. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos resgatados pelo Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas? Se com a ação do Espírito Santo em nós a gente continua sendo teimoso, briguento, invejoso, mentiroso. Imagina o que seria de nós se não fosse o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos mostrando uma realidade diferente, em que a gente precisa ser compassivo, perdoando um ao outro, sendo suporte um para o outro, tendo relacionamentos que sejam restaurados e baseados na Sua palavra e não naquilo que nós acreditamos ser certo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos resgatou e nos dá a oportunidade de vivermos agora como família. E como família, ajustes são necessários. Como família, o reconhecer que nós somos diferentes uns dos outros é necessário.
entender que nem todo mundo pensa como eu, e entender que eu preciso um do outro. Eu não sei tudo, eu posso aprender com o meu irmão, eu posso aprender caminhando com ele, e que através da minha vida eu quero que a vida dele seja abençoada. Portanto, ó Deus, a nossa oração nesse primeiro momento é: use os nossos relacionamentos, sejam em casa, sejam na igreja, sejam no trabalho, para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoadas, sejam impactadas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Quanto tempo de... Ok. 15 minutos de intervalo, tá bom, irmãos?